Letícia Bogado, do primeiro ano B, e eu tô aqui com meu pai, Marcelo, que é médico oftalmologista, para poder apresentar o trabalho de matemática do grupo 2. Hoje meu pai vai falar um pouco de como ele usa a matemática no seu dia a dia de trabalho. Tudo bem? A gente, como oftalmologista, usa a matemática o tempo todo. Primeiramente, como para fazer os óculos, nós temos diferença de eixo, diferença de grau, onde que a gente, na diferença de um eixo com outro, um eixo vertical com um eixo horizontal, nós conseguimos calcular o grau, por exemplo, do astigmatismo. Conseguimos ver a quantidade de grau esférico, ver miopia, hipermetropia, e dessa forma nós prescrevemos os óculos. Da mesma forma, o óculos pronto, quando o paciente volta para a conferência, precisamos usar matemática para ver se o óculos está correto. Além disso, usamos também, por exemplo, para avaliar estrabismo. O estrabismo, a gente vê se o eixo visual dos olhos estão perfeitos. Então, através de cálculos com dioptrias, nós calculamos quanto que o olho está desviado. Dessa forma, a gente classifica as formas de estrabismo. Além disso, usamos matemática para fazer o cálculo, por exemplo, da lente que implanta dentro da cirurgia de catarata. Através da curvatura da córnea e o tamanho do globo ocular, nós usamos algumas multiplicações, algumas somas, para ver qual que é a lente perfeita que vai implantar dentro do olho do paciente. Durante a cirurgia de catarata, nós também avaliamos qual que é a melhor posição para se fazer o corte na córnea para evitar o astigmatismo. Então, de acordo com a topografia da córnea, nós avaliamos o eixo mais indicado para se fazer a cirurgia. Usamos também, muitas vezes, para a cirurgia refrativa. Quando a pessoa tem um grau de miopia, de hipermetropia ou astigmatismo, nós precisamos fazer os cálculos para programar o aparelho de laser para ele ter o melhor desempenho para conseguir desaparecer com o grau refracional da pessoa. Outra situação muito frequente da matemática é para fazer o transplante de córnea. Quando a gente faz o transplante de córnea, a gente substitui a córnea do paciente por uma de doador e nós precisamos dar os pontos na cirurgia e, de acordo com a pressão, a gente vai gerar um astigmatismo. No pós-operatório, a gente tem que ir soltando os pontos nos eixos apropriados para diminuir o grau final do paciente. Nós também usamos a matemática para calcular medicamentos. Medicamentos, por exemplo, se o paciente é criança, eu tenho que calcular a dose de acordo com a idade. De acordo com o peso. De acordo com o peso. A mesma forma, nós usamos a matemática para calcular anestesia durante as cirurgias. Então, de acordo com a pessoa, o tamanho, a idade, nós vemos a quantidade maior ou menor de anestesia. Então, dessa forma, a matemática está presente no dia a dia nosso, o tempo todo, e é extremamente importante a gente ter o domínio da matemática. Falar um pouquinho sobre o olho humano na matemática, com essa imagem bonita do olho, o órgão mais importante do nosso corpo humano. Começando um pouco, eu queria explicar um pouco para vocês sobre a anatomia do olho humano, né? Então, na parte externa, nosso olho tem a pálpebra, né? Que tem a superior e a inferior, que é um órgão de proteção do globo ocular. Nós temos a parte da esclera, que é essa região branca que tem aqui do olho. Nós temos a córnea, que aqui na imagem a gente não consegue visualizar porque ela é transparente, que ela fica assim à frente da íris, que é a parte colorida. E da pupila, que na verdade a pupila é só uma fenda de luz, ela é preta, mas ela é a parte que controla a quantidade de luz que entra e sai do olho. Se a gente pegar e fizer um corte transversal desta maneira aqui no olho, a gente vai ver assim como se fosse duas metades de uma laranja, em que aqui a gente consegue ver a córnea, aqui na frente, que é a primeira lente humana.
A gente consegue ver a íris aqui com a fenda pupilar e nós temos aqui o cristalino, que é a segunda lente humana. Então, essas duas lentes que nós temos que vão fazer a projeção da nossa imagem na nossa retina, que é esse órgão aqui que no esquema está amarelado. Então, o nosso olho funciona basicamente como se fosse uma câmera fotográfica, daquela das antigas, né, em que nós temos as lentes, que são a córnea e o cristalino, e o filme, que é a retina. Essa região aqui da retina mais deprimida aqui é a fóvea, que é o foco da nossa visão, a visão de melhor qualidade. E aqui nós temos o nervo óptico, que é onde capta essa imagem e leva para o nosso cérebro interpretar a imagem. Então, aqui é um esquema simples de como que a imagem é projetada no olho. Então, nós temos uma árvore aqui em que os raios paralelos chegam até a córnea, sofrem um processo de convergência até o cristalino, onde sofre um processo de convergência maior, em que a imagem daí é projetada na retina. É uma imagem que inicialmente ela é invertida, em que é o nosso cérebro, lá na região do lobo occipital, onde processa as imagens, que vai desinverter essa imagem para a gente enxergar do jeito que a gente enxerga no nosso dia a dia. Aí é um esquema mais simples, para que eu mostrar a vocês onde que a matemática se insere no nosso dia a dia. Então, você vê uma imagem que temos uma maçã, temos a outra, e ela é formada por dois triângulos. Então, aí que é um momento em que se pode inserir a matemática dentro da oftalmo, porque a projeção das imagens, ela mantém uma proporção, em que a imagem que eu vejo lá, ela é projetada no nosso olho, ela tem que manter a mesma proporção de tamanhos, de medidas. Isso se dá através de triângulos semelhantes, em que você percebe aqui em que nós temos ângulos incomuns, que são aqui o ângulo C e o outro ângulo C, e aqui o ângulo A com o outro ângulo A e o ângulo B com o outro ângulo B. Então, todas as imagens que acabam sendo projetadas no nosso olho, elas mantêm essa proporcionalidade através da regra dos triângulos semelhantes, que vocês acabam estudando no ensino fundamental e que se mantém para a questão de melhora óptica do paciente. Porque nessa imagem aqui nós temos um olho que a gente considera ele como emétrope. O que é um olho emétrope? É aquele que, olhando para o infinito, projeta a imagem na retina. É aquele olho que não precisa de óculos para melhorar a visão. Mas, entretanto, nós temos outros casos em que se precisa. Por exemplo, pacientes míopes têm uma projeção da imagem antes da retina. Como você pode ver o homenzinho aqui invertido antes da retina. Então, o que precisa? Precisa colocar uma lente, essa lente aqui, que é uma lente bicôncava. Vocês aprenderão melhor em física, nessa parte, em que ela faz uma divergência da imagem e empurra essa imagem lá para a retina. Então, mantendo sempre a proporcionalidade com triângulos semelhantes aqui, que são semelhantes a esse, para a imagem não distorcer e manter a qualidade da imagem. Assim como nós vemos nos casos de hipermetropia, em que a imagem é projetada atrás da retina, em que você põe uma lente biconvexa, que é uma lente convergente, que traz a imagem mais para perto da retina, mantendo a proporcionalidade através de triângulos semelhantes. Como aqui nós temos também outros casos, que daí foge um pouco dessa questão mais algébrica de proporcionalidade, que é o astigmatismo, que é um problema de esfericidade no globo ocular. Para manter a proporcionalidade na imagem, nós teríamos que vir com imagens não planas, mas sim tridimensionais, porque o astigmata ele tem problemas nos dois eixos do olho. Bem, então com esse trabalho podemos perceber que a matemática é super importante em todas as áreas e ela está sempre presente no nosso cotidiano. Por isso, é super importante termos o domínio dela. Esse foi o nosso trabalho, muito obrigada por assistir e tenham um bom dia! Oi, gente, eu sou a Ana Beatriz, da turma B, eu tô no grupo 5 e eu tô aqui com minha irmã para ela falar um pouco de como é a matemática na agronomia. Se apresenta pra gente. Boa tarde, meu nome é Jéssica Modesto, eu faço agronomia na Universidade Federal de Lavras e atualmente eu estou no 5º período.
como que foi sua trajetória na matemática? Você gostava de quando você estava na escola ou você odiava matemática? Eu sempre tive um afeto muito bom com a matemática, sempre para mim foi um desafio, eu sempre gostei disso, de resolver aquele desafio e no final tá certo, nem sempre, mas sempre para mim foi muito gostoso sentar e estudar a matemática. Eu acredito que eu tinha um afeto maior, por isso que para mim foi mais fácil na agronomia em determinadas áreas em que eu tive que mostrar esse aprendizado. E você acha que a matemática é essencial para esse curso e como para a vida em geral? Sim. No curso da agronomia, a gente tem o contato com a matemática desde o primeiro período. No primeiro período, a gente tem a matéria de cálculo, que muita gente acha que é muito difícil, mas não é. Se você tem uma base firme e forte desde o ensino médio, então você consegue tranquilamente. Eu dei aula particular de cálculo, porque foi uma das matérias que eu consegui fechar, então eu tinha uma certa facilidade, o que me ajudou bastante. E não só na matéria específica de cálculo que a gente faz contas diariamente, mas também na introdução à agronomia, que é uma das matérias, nós também vimos na prática como utiliza a matemática na agronomia. Um dos exemplos é como nós fazemos o cálculo do dimensionamento do silo, como nós fazemos o cálculo para a utilização de fertilizantes em áreas grandes e como nós fazemos também o cálculo para regulagem de máquinas, como para jogar calcário, jogar adubo na área. Então, tudo tem cálculo, não só na agronomia, mas em todos os cursos. Tudo tem a matemática. A matemática não é só para cursos, a matemática é para a vida toda. E na agronomia você usa a geometria também ou só achar o valor de x, por exemplo? Não, na agronomia a gente usa sim a geometria. Nós utilizamos no dimensionamento do silo. Um dos cálculos é feito como por achar a área. Nós temos que fazer o cálculo da área de um trapézio e depois o volume para a gente ter a certeza de quão grande deve ser, qual o tamanho deve ser do silo para evitar perdas e ter um melhor funcionamento para o produtor. Então é isso. E na parte leiteira também utiliza, mesmo sendo uma coisa mais prática? Sim. Na parte leiteira, todas as fazendas de leite utilizam do silo. É uma das práticas que utiliza também. Mas outras formas, como em laboratório, para análise de leite, o cálculo da matemática sempre vai estar presente também, como contagem de células somáticas, de bactéria, volume de leite, tudo tem um cálculo que a gente deve fazer, né, sempre. Tá bom. Muito obrigada, Jéssica. E foi isso, gente. Muito obrigado. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre agronomia, podem entrar em contato comigo. Estou à disposição. O curso é maravilhoso. Inclusive, estou indo para a Dinamarca com a Universidade Federal de Lavras fazer um estágio lá durante 1 ano para ver na prática a matemática que eu aprendi e na vida. Oi, gente, eu sou a Maria Fernanda, tô aqui entrevistando meu pai e eu vou fazer umas perguntinhas para ele. Qual o seu nome? Meu nome é Valdomiro. Qual a sua idade? Eu tenho 48 anos. E sua profissão? Eu sou bancário. Você já frequentou a escola? Sim, eu Até frequentei. que série?
Eu fiz graduação em Ciências Contábeis e fiz até pós-graduação em Contabilidade Financeira e Auditoria. Que instrumentos de medida você utiliza em sua profissão? Geralmente, o bancário utiliza o tempo. Utilizamos o tempo para demonstrar aos clientes um eventual empréstimo concedido, quanto que ele pagaria por mês. Isso é muito importante para definir o valor de parcelas. Em casos em que o cliente faz um investimento conosco, a gente faz uma projeção da rentabilidade desse investimento ao longo do tempo. Então, o tempo é o instrumento de medida mais utilizado por um bancário hoje. E utiliza algum outro instrumento? Sem ser de medida, né? Utilizamos para maior... para a gente dar uma informação mais precisa, utilizamos a calculadora financeira. A calculadora financeira, ela tem várias funções e ela nos permite calcular valores futuros dentro de um tempo pré-determinado. E também utilizamos muito computador. Aí o software já faz a conta para a gente não tem muito que usar a calculadora. Mas esse conhecimento de calculadora o bancário tem que ter, visando dar informação para o cliente mais certeira, mais precisa. Agora, conte-nos um pouco sobre sua rotina como bancário. Hoje eu sou gerente geral comercial de agência. A minha função dentro de uma agência é coordenar pessoas. As coisas que eu faço no dia a dia é o gerenciamento mesmo das ações que os colaboradores do banco têm que prestar no dia a dia, e as questões de atendimento quando o problema não é resolvido no primeiro contato. Vamos falar, as coisas mais complicadas, elas chegam até mim, são resolvidas por mim, né? No dia a dia, o bancário ele trabalha muito com investimentos, com empréstimos, e o banco tem os outros produtos que a gente chama produtos não bancários, que são voltados para seguro de pessoas, seguro de veículos, seguro de residência, os produtos de previdência privada, quando você vai fazer um investimento para aposentadoria. E a gente faz vários tipos de financiamento, de casa própria, de veículo, de crédito pessoal, de crédito consignado. Na verdade, o banco faz a economia movimentar. Como você usa a matemática para indicar ao seu cliente um bom plano de investimento que seria o mais apropriado para ele, para o cliente? Na verdade, assim, a primeira coisa que temos que saber do cliente é o perfil de investidor. A pergunta é sobre o investimento em si. O perfil do investidor pode ser conservador, moderado ou agressivo. Tem investidores que são avessos a riscos, quer dizer, não conseguem vislumbrar perda no investimento, não querem correr risco com o dinheiro. E tem aquele investidor que não se preocupa muito com isso. Então, ele pode ter uma rentabilidade um pouco maior do investimento, porque ele corre um pouco mais de risco. Então, a gente procura, dentro do banco, fazer uma projeção de rentabilidade em cima do perfil do investidor do cliente. Vamos lá, você pode deixar seu dinheiro aplicado por quanto tempo? Não, eu preciso desse dinheiro em 6 meses. Então a gente faz uma projeção matemática para poder ver uma previsão de rentabilidade desse investimento. Tudo se a economia se mantiver como está. Tá? Se houver alguma mudança de indicadores, aí os investimentos mudam totalmente. Tá? Um dos indicadores que mexem muito com valores de investimentos é a taxa Selic.
essa taxa acabou de ser mexida pelo governo, hoje ela está em 3,5% ao ano, ela chegou a 2,5%. Então, como ela subiu mais 1% ao ano, todo investimento deve ter uma rentabilidade maior, todo investimento com renda fixa. Não significa, por exemplo, que se você for investir numa bolsa de valores, que tem um pouco mais de riscos, que a sua aplicação vai ter uma rentabilidade maior. Isso aí já depende de outras coisas do mercado. Como você analisa matematicamente se o banco deve ou não conceder empréstimos a um cliente? Bom, em caso de pessoa física, o principal que nós olhamos é a renda do cliente. O quanto ele pode comprometer dessa renda para pagamentos mensais. O banco nunca faz um empréstimo, geralmente, acima de 30% do que o cliente ganha. Então, se o cliente ganha R$1.000 por mês, a parcela mensal que ele vai poder pagar é R$300. Então, como eu já falei antes, o tempo é muito importante para a gente determinar valores de parcelas. Então, a gente analisa capacidade de pagamento do cliente, no caso da pessoa física. No caso de empresa, a gente olha o faturamento da empresa, a rentabilidade da empresa, olhamos também a ociosidade do mercado, se a empresa tem oscilações de faturamento, época em que fatura mais, época que fatura menos, né? A gente tem muito exemplo, por exemplo, o comércio varejista de roupas, ele tem certas épocas do ano que ele vende mais, então um pouco antes, a gente procura, o comércio geralmente nos procura para fazer o crédito, para ele antecipar as compras, encher a prateleira e poder ter produto para vender. Então, uma coisa que a gente faz muito são créditos de curto prazo para quem recebe muito à vista. Então, se o cliente tem recebimentos mais de curto prazo, mais à vista, a gente empresta de curto prazo também. Tudo é casado com a forma de faturamento da empresa. Se a empresa é uma empresa que vende muito parcelado, a gente pode fazer créditos com capital de giro, por exemplo, para 12 meses, 24 meses, 36 meses, casando com o fluxo de caixa da empresa. Uma outra coisa que a gente olha também, no caso da pessoa física e da empresa, são apontamentos cadastrais. Então, as empresas que têm apontamentos cadastrais, tanto as empresas quanto as pessoas físicas, elas têm essa dificuldade de crédito no mercado e acabam tendo que tomar um crédito mais caro quando precisam. Então, elas recorrem a alguns tipos de financeiras, de bancos, que a gente fala que são empresas que aceitam um risco maior. Geralmente são financeiras menores, que precisam ganhar mercado, e aí essas empresas emprestam até para quem tem apontamento cadastral. Se um cliente te perguntar o que é inflação, qual seria a sua resposta? Gente, inflação nada mais é do que a perda de valor do dinheiro. Em um período de tempo, se o dinheiro que você tem hoje, em um período de tempo, você não consegue mais comprar aquele produto ou serviço que você gostaria de ter comprado, a inflação aconteceu. Né? O Brasil tem uma inflação oficial em torno de 4,5% ao ano. Ela é oficial nesse patamar. O governo tenta segurar a inflação nisso. Então, significa que todo o dinheiro ele desvaloriza 4,5% ao ano. Todo o dinheiro. R$1 desvaloriza 4,5% ao ano. É sempre assim. Por isso que você tem que buscar investimentos para você garantir a rentabilidade, e essa rentabilidade tem que te dar um lucro e pagar o que deu de inflação. Porque existem aplicações que costumam não pagar nem o que deu a inflação. Um exemplo, a poupança. A poupança tem épocas que, quando a taxa Selic está muito baixa, ela costuma não repor nem a inflação. Então, a pessoa que tem R$1.000 aplicado numa poupança e, sei lá, compraria um produto qualquer que seria R$1.000, daqui a um ano ela não compraria mais esse produto, porque esse produto subiu 4,5% e o dinheiro dela
praticamente ficou no mesmo R$ 1.000. Então a inflação seria isso: perda de valor do dinheiro, aumento de preço de produtos e serviços. Agora, para terminar, o que você diria para alguém que deseja seguir a mesma profissão que você? Bom, a profissão de bancário, a primeira coisa que você tem que gostar é de gente. Existem algumas pessoas que têm a aptidão mais comercial e conseguem trabalhar bem em equipe. Esse tipo de pessoa, sim, esse tipo de pessoa serve para ser um bancário, tá? Existem algumas profissões, algumas formações técnicas que o banco aceita para trabalhar lá. Então, um exemplo, para trabalhar em uma agência bancária, como é o meu caso. O contador, o administrador, o engenheiro, o advogado, o economista. São essas profissões, basicamente, que conseguem trabalhar numa agência bancária. Mas o banco é muito grande, o banco não é só agência bancária. Então, o banco tem outros departamentos também. Tem um departamento de contabilidade, tem um departamento que desenvolve produtos, tem departamentos que fazem controles de negócios, nós temos departamentos de tecnologia de informação, no caso eu já trabalhei em departamento de auditoria, então são vários departamentos, são várias áreas que você pode trabalhar dentro do banco. O banco não é só aquela agência bancária que você entra e tem um atendimento ali. Por trás daquele atendimento ali tem um enorme número de pessoas dando suporte para que aquela agência esteja aberta naquele momento. Mas bancário nada mais é do que dedicação mesmo e gostar de pessoas. Você tem que trabalhar sempre em grupo. Você tem que saber trabalhar em grupo. E saber atender, né? Você tem que saber conversar bem, você tem que saber fazer o atendimento, o acolhimento do cliente, você tem que entender qual é o problema do cliente e buscar a solução para ele. Você tem que estar sempre disposto nesse tipo de negócio. Então foi isso. Obrigada, papai, pela entrevista. E tchau. Até a próxima. Tchau, um abraço. Essa é a apresentação do nosso grupo, formado pelo Davi, Estela, Eduarda e Maria Clara. Vamos apresentar uma entrevista sobre a matemática nas ciências ambientais, suas aplicações, contribuições, resultados e benefícios. Vamos entrevistar a Vanessa, que é gestora ambiental e também é minha mãe. Oi, gente, bom dia. Como a Maria Clara falou, eu sou gestora ambiental, sou graduada em administração, com mestrado em ambientes construídos, em avaliação de ciclo de vida de produtos. Eu trabalho na área ambiental da Embrapa, né, tanto na gestão ambiental da instituição, como na área de pesquisa voltada para ciências ambientais na agropecuária. A Embrapa, para quem não sabe, é uma empresa que trabalha com pesquisa em busca de soluções, né, para desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. Você utiliza a matemática em sua profissão? Sim, eu utilizo a matemática o tempo todo. Por exemplo, para cálculo de emissões de gases de efeito estufa, vocês todos já devem em algum momento ter ouvido falar sobre isso, né? Sobre gases de efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas. Os cálculos de emissões, eles são baseados em muitas fórmulas matemáticas, né? E para chegar nessas estruturas de equação matemática, muitas medições, né, e estudos são feitos anteriormente. E a matemática, ela possibilita que, após feitas algumas análises preliminares, possa ser estimado esses cálculos e como as emissões ocorrem, por exemplo, em relação ao transporte, em relação ao desmatamento, em relação à agricultura, sem precisar ficar fazendo as medições em campo e, em alguns casos, também esses resultados seriam mais demorados e muito caros. Você utiliza geometria em seu trabalho? Sim, também usamos muito a geometria. Ela é utilizada, por exemplo, para medições de áreas, né? Áreas que tanto pode ser feita essa medição em campo, ou como mostra aí nesse slide, né, as medições feitas via imagem de satélite. Então, é possível verificar áreas de vegetação, de florestas, áreas de desmatamento, bacias hidrográficas, todos com auxílio da geometria. Você utiliza algum instrumento de medida ou algum tipo de substituto para ele?
A gente usa diversos instrumentos de medição, né, de fita métrica, trena, parquímetro, balança. Esses instrumentos normalmente são utilizados em levantamento de campo. Então, por exemplo, aí a medida do tronco de uma árvore, né, dá para saber a idade dessa vegetação, a capacidade de auxiliar na redução das emissões, medida de distanciamento, de plantio, né, para recuperação de vegetação, de áreas desmatadas, medida de largura de leito de rio para estudos de escassez hídrica e pesagem de resíduos recicláveis, né, para controle de geração de resíduos. Como você calcula os impactos ambientais causados por um produto? Então, primeiramente, eu faço um inventário do produto, né, o processo que eu vou estudar. Ou seja, eu levanto todas as informações do que é gasto para produzir aquele produto e o resíduo que é gerado. Porque além do produto, né, sempre há uma geração de um resíduo. Então, por exemplo, eu trabalho na Embrapa Gado de Leite, a gente muita pesquisa voltada para a produção de leite. Então, para fazer um inventário para os cálculos, a gente tem que saber quanto essa vaca produz, quanto ela se alimenta, quanto alimento tem, quanto que eu vou precisar de área, né, para poder fazer o plantio dessa alimentação, o transporte que é gasto para transportar os insumos e o próprio leite, água, né, e também os resíduos que vão ser gerados, e a partir daí a gente consegue calcular as emissões e os impactos causados por esse produto. Outro exemplo também, que a gente vai dar aqui, uma coisa que é mais comum no dia a dia de vocês e que vai chamar mais atenção, que é, por exemplo, a gente pode calcular as emissões da produção da Coca-Cola. Então, que vai desde a produção da embalagem, né, com a produção de polímero para a produção da garrafa PET, ou a extração de areia para a produção da garrafa de vidro. Aí essa garrafa vai ter que passar por processo de fabricação, transporte, tem a produção de energia para abastecer as fábricas, né, para poderem funcionar os equipamentos, tem a energia hidrelétrica, tem a energia termoelétrica, também teria a produção de cana-de-açúcar para fabricar o açúcar, que vai ser embalado e levado para a fábrica de processamento do refrigerante, né. Todas as etapas também envolvem transporte, então tem o tratamento de água que vai ser usado na indústria, depois tem o tratamento da água residuária que saiu dessa indústria. Então, em todas essas etapas ocorre algum impacto e alguma emissão. E a gente utiliza a matemática e a tecnologia para poder fazer esses cálculos, porque eles são muito complexos e são muitas informações. Então, assim, é um exemplo de uma cadeia longa, mas para vocês entenderem como que tudo está atrelado para chegar até um produto final. É possível calcular os impactos ambientais de qualquer produto usando a matemática? Sim, qualquer produto. Só é possível fazer determinados cálculos graças à matemática, né? Com a aplicação de equações, o uso de instrumentos de medida e o emprego de conceitos e teorias matemáticas. Além do uso da matemática para calcular impacto ambiental, qual outra contribuição da matemática para as ciências ambientais? Então, a matemática também, ela pode auxiliar nas avaliações de cenários, né, que possibilitam prevenir e reduzir a degradação ambiental, a escassez hídrica. É possível também avaliar quando um produto ele é mais sustentável que o outro, né, ou seja, qual que causa menos prejuízo ao meio ambiente. O desenvolvimento de novas tecnologias que causam menor impacto também, como o desenvolvimento de energias alternativas, né? A gente tem desenvolvimento da energia eólica, solar, o biogás. Todas essas chegaram a esses resultados com cálculos matemáticos para a gente saber se realmente é mais ou menos impactante, né, para o meio ambiente. Vou mostrar para vocês também, aí é uma tela de uma ferramenta, né, uma calculadora, que ela é de acesso livre na internet, assim como tem muitas outras. Mas com ela é possível mostrar, por exemplo, atividades de rotina que a gente tem, por exemplo, de deslocamento de carro para vocês irem à escola, por exemplo. Então, contabilizar quantos quilômetros percorre todos os dias para vocês irem e voltar da escola. Então, quanto de combustível eu gasto, é possível saber quanto de emissão está causando e prejuízos para o meio ambiente. E também a compensação.
Então, esse exemplo aí fala de um carro percorrendo mais ou menos 220 quilômetros, um carro a gasolina, ele emite aí 0,052 toneladas de gás carbônico, então seria necessário o plantio, né, compensação para essas emissões, o plantio de 2 árvores por ano, quer dizer, uma atividade, simplesmente o fato de ir ao colégio. Então, e por trás desses resultados, né, que vão orientar para outras informações, está a matemática, né, porque uma série de cálculos são feitos para que imediatamente a gente tenha essa informação. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da matemática na área ambiental. Obrigada. Entendemos sim, obrigada pela atenção, Vanessa. Ficou ótimo tudo, a gente entendeu direitinho. Entendemos tudo. Muito obrigada pela participação. Qual o seu nome? Meu nome é Edmilson de Almeida Pereira. Qual a sua idade? Tenho 57 anos. A sua profissão? Sou professor de literatura no curso de letras, com disciplinas também na área de antropologia. Quais áreas da matemática você utiliza no seu trabalho? Embora a minha área seja uma área de ciências humanas, como se afirma, e nós trabalhamos mais com as formas da cultura, a matemática tem uma importância muito grande. Nós utilizamos, por exemplo, na área de antropologia, a matemática, para fazer a demografia, ou seja, a contagem dos indivíduos de uma população, utilizando a matemática para criar estatísticas sobre a produção e o consumo de alimentos. Então, ela é uma disciplina auxiliar muito importante para pensar a organização da sociedade. Você acha que a matemática é imprescindível e indispensável na profissão que você atua? Ela é fundamental. Ela é uma disciplina de apoio, sem a qual a gente não conseguiria fazer, por exemplo, no caso do professor, quando atua em sala de aula, eu preciso saber quais são os meus alunos, qual é a faixa etária deles, preciso fazer os cálculos das notas intermediárias, das notas finais, e todo esse tipo de resposta eu alcanço utilizando os recursos da matemática. Pessoal, como vocês estão? Espero que bem ou razoavelmente bem. Meu nome é Amanda, eu tenho 21 anos, eu curso Psicologia no SESC, estou no 5º período, são 10, então marquei aí a metade do semestre, sigo apaixonada, empolgada, o que é muito bom porque é incrível quando a gente é capaz de se encontrar num curso. Além disso, né, eu até suspeito que seja o motivo pelo qual os meninos me chamaram aqui para poder conversar com vocês, é que eu trabalho com a minha mãe desde que eu tinha 11 aninhos de idade, no mercado dela, né, no mercado da nossa família, e eu sempre fui muito companheira, então eu sempre acompanhei questões que sempre circundou esse mercado, seja trabalhando ou seja só servindo de companhia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a importância, né, sobre o uso da matemática no quesito do mercado e também em questões que eu já consegui, mesmo no 5º período, que eu já consegui captar de maneira assim, muito persistente e muito importante na minha faculdade, né, na minha futura profissão. Bom, no mercado, quando você se tem um produto para vender, é muito importante que você tenha a habilidade de calcular o preço final desse produto. Porque além do preço de custo, né, o valor pelo qual a gente compra o produto, a gente revende, é muito importante a gente conseguir embutir no preço final dele as nossas despesas, né, além do nosso lucro, que é o nosso ganha-pão. Então, no valor final, é importante a gente embutir, por exemplo, os impostos que os cidadãos pagam através da compra de produto, qualquer cidadão, o salário dos funcionários, a luz, que vem bastante alto por conta dos maquinários, né, dos freezers, a água,
ajudava a manutenção da loja, tanto no quesito de limpeza, como também no quesito de funcionalidade. Então, assim, manter tudo funcionando, lâmpada, que também são aquelas grandonas, então é um preço razoável. E é claro, a gente precisa formular esse preço final sem ele ser muito alto, né? Porque a gente tem concorrência, né? Ainda mais hoje em dia, como as coisas estão difíceis. Além disso, eu vejo muita matemática, principalmente, né, nessa questão anterior. Ela vem pra gente numa questão de porcentagem. Então, sem a porcentagem, eu pelo menos não me vejo calculando o preço de um produto. Assim, sem isso eu não sei, de verdade. Há 10 anos estou ajudando a fazer isso. Não saberia. E é claro que ajuda, auxilia também muito quando a gente vai fazer o acerto dos funcionários, né? Porque é muito importante que a gente consiga garantir os valores aos quais eles têm direito, né? As suas garantias. E também o imposto que a gente paga, que vem todo através de uma porcentagem, através dos nossos ganhos, tem toda uma questão de alíquota, que é uma questão que está até um pouco fora da minha alçada, e sim um pouco da alçada da contabilidade, né? Então, pra mim, na minha percepção ao longo desses 10 aninhos, é que não adiantaria nada minha mãe ter a loja, minha mãe ter a mercadoria, minha mãe ter a mão de obra, minha mãe ter a infraestrutura, mas não saber o que fazer com isso, né? Não saber como fazer com isso. Que é uma habilidade que pode ser aprendida tanto em faculdade, né? Num curso de administração, por exemplo, mas que pode ser aprendido também através da intuição, né? Da experiência de vida, como foi o caso da minha mãe. E graças a Deus deu muito certo até então. Então é isso, eu acho que pra gente no mercado a matemática, mesmo que seja aquela bem básica, né? Que se dá na interação entre o funcionário e o cliente. Como, por exemplo, regra de 3, né? Quando o cliente pede certa quantia de presunto ou mussarela, então a gente sabe que tal fatia, né? Então, por exemplo, 4 fatias dá 100 gramas. Só que o cliente pediu 250 gramas. Quantas fatias mais ou menos são pra gente não jogar fora? Então é uma matemática muito básica, como troco, né? Que se a gente não fizer de cabeça, dá uma filinha, porque o sistema é um pouco lento. Então, tanto uma questão de matemática básica, quanto um pouquinho mais avançada, que é essa questão da porcentagem, né? Conseguir embutir ali o que é necessário. E é claro que uma questão da contabilidade também, que aí foge até um pouquinho da minha alçada e até mesmo da alçada da minha mãe. De tão complexo que é, enfim. E na questão da psicologia, a matemática, surpresinha, galera, existe sim matemática na psicologia. É obrigatório um semestre de estatística, pelo menos um semestre. E pelo menos na minha faculdade, que é o SES, foi um período bem extenso no quesito de conteúdo. Então não é uma estatística tão simples. E é claro que isso tem um porquê. Uma questão que abarca tanto os estudantes em formação como eu, mas também os profissionais, assim, com vários anos de experiência, que é a idade da psicologia. Porque é claro que ela, eu não posso dizer ciência porque ela não era nomeada como ciência, mas ela sempre trouxe questões para nós humanos, né, por conta da nossa consciência. Então, por exemplo, a gente tem vários filósofos gregos fazendo várias questões existenciais, né, que a gente trata até hoje na psicologia, que não são questões fáceis, são bem elaboradinhas. Só que, além disso, né, apesar disso, de sempre ter estado presente, né, com nós humanos, a psicologia foi reconhecida como ciência, assim, oficialmente. Ela oficialmente nasceu no laboratório, no primeiro laboratório destinado somente a ela, na Alemanha, se eu não me engano, em 1878. Ou seja, enquanto grandes ciências como a filosofia, a matemática, a medicina, a física já estava caminhando sozinha com as próprias pernas há muito tempo, a psicologia estava aprendendo a andar de andador. E isso reflete muito hoje em dia. Então, assim, não só para minha área da psicologia, mas também para a área da neurociência, por exemplo, né, da neurologia. Isso traz muitas questões
que a gente ainda, para as quais a gente ainda não tem resposta. Então, assim, muitas questões que não conseguiram ser resolvidas, né, é muito amplo. A psicologia trata um universo muito amplo. Então, e é muito específico, né, porque você falar de uma criança aos 2 anos não é a mesma coisa de você falar de uma criança aos 5. O desenvolvimento psíquico dela é diferente do desenvolvimento, né, da outra, o corpóreo, né, muito mais ainda. Então, a gente carece muito ainda de muitas questões. E eu penso, né, que mesmo que a matemática tenha um pouco de limitações nessas questões que a gente aborda muitas das vezes, né, então, por exemplo, num consultório, né, vamos pegar a psicologia clínica, num consultório ali, na prática, né, de atendimento do consultório, a matemática não consegue, né, abordar questões existenciais, por exemplo. Ela é fundamental para o crescimento e desenvolvimento dessa ciência que é tão nova. E o SES, pelo menos, ele bate muito na tecla de pesquisa. E para você fazer uma pesquisa, mesmo que seja qualitativa, né, então assim, que trabalhe qualidades e não quantidades, você tem que ter uma mentalidade matemática. Você tem que saber sistematizar, né, você tem que saber ler os seus resultados, ler os seus gráficos. Então, creio eu que na psicologia, a área mais estudada, assim, mais usada, seria com certeza a estatística, essa visão, essa leitura, que mesmo um psicólogo, né, sendo ali transitório entre a área de humanas e a área de biológicas, tem que ter com certeza. E é um apelo não só da minha faculdade, mas eu acho que da comunidade de psicologia, para que os novos estudantes chegam com essa força, com essa capacidade de análise, de pesquisa e de construção de conhecimento. Porque o nosso conhecimento que a gente já tem é muito grande, de fato. A gente tem muitas respostas para muitas perguntas, mas ainda há muitas perguntas a serem respondidas. E creio que, com certeza, uma das ferramentas fundamentais para que a gente possa responder a elas é a matemática. Então, para que a minha ciência, né, assim, da minha profissão, pela qual eu sou apaixonada, cresça, com certeza a matemática é imprescindível, essencial e necessária. Então é isso. Um beijo, adorei conversar. Conversar não, mas aqui é um monólogo, mas tudo bem. Um beijo pra vocês e bons estudos. Tá, fala qual o seu nome e sua profissão, mãe. Feliciana Granato, eu sou servidora pública federal da Justiça Eleitoral. Aqui a gente vai ter um trabalho de matemática que é mais ou menos com a aplicação da matemática no seu dia a dia, dentro do seu trabalho. No dia a dia, a gente tem que calcular a multa do eleitor ausente às eleições. Então, a gente tem uma contabilidade simples só de multiplicação. A cada turno, ele paga R$ 3,50 por ausência. Você usa isso daí muito frequentemente, certo? Isso eu uso muito frequentemente. Você costuma usar alguma fórmula, algum cálculo específico da sua área? Nos processos eleitorais, referente à multa eleitoral, referente à propaganda irregular ou alguma representação, a gente precisa calcular os juros e atualizar, às vezes, a multa. Então, mas nesse caso, normalmente tem um sistema, a gente envia para o próprio TRE, para o tribunal, e para fazer esse cálculo, eles mandam para a gente, às vezes, uma fórmula. Muito obrigado, era só essas perguntas mesmo e... Oi, eu sou a Gabriela, do primeiro ano B, e hoje eu irei entrevistar o meu pai, que trabalha na Caixa Econômica Federal,
Ele vai falar um pouco sobre a utilização da matemática no dia a dia dele. Qual é o seu nome? Ronaldo. Qual é a sua idade? 52 anos. Você já frequentou a escola? Sim, Foi até que série? até o curso superior. Quais são os equipamentos que você utiliza em sua profissão? Calculadora financeira, computador, impressora. Na falta de algum equipamento, você utiliza algum substituto para ele? Sim, quando a gente está utilizando um computador que cai o sistema, ou que falta internet, apaga a luz, a gente pode substituir por uma calculadora financeira, que não necessita de energia elétrica, para poder calcular aquilo que o cliente deseja, né? Em alguns casos a gente consegue substituir. No seu trabalho aparecem problemas matemáticos? Sim, o tempo todo. Às vezes calculando o troco de um cliente, né? O troco, quando ele vai para fazer um pagamento, a gente tem que calcular o troco que tem que ser dado a ele. Uma taxa de juros de um empréstimo, de um financiamento imobiliário. Vários aspectos. Como você calcula as parcelas do empréstimo que a pessoa deseja? A gente tem um sistema próprio no computador, no banco, que a gente inclui todos os dados. O valor que a pessoa deseja, a taxa de juros que o banco oferece para o cliente, o prazo que ele quer. Hoje em dia a gente tem que incluir a data de nascimento da pessoa, se ela deseja contratar algum tipo de seguro junto a esse empréstimo para que possa cobrir em algum caso de fatalidade que aconteça com a pessoa. Então a gente usa um sistema específico, inclui todos esses dados e no final o sistema me dá lá os valores de cada parcela que o cliente vai poder pagar. Bem, agora eu vou fazer uma simulação aqui de um empréstimo consignado junto ao INSS. A primeira coisa que eu vou fazer é lançar a data de nascimento da pessoa, a data do que ele está fazendo o empréstimo, da liberação do contrato, o valor do empréstimo, o prazo que ele deseja e aqui o IOF. IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. No caso, ele está pegando R$5.000, mas vai receber 4.836 líquido, que é o que vai cair na conta da pessoa. Por que isso? Porque é descontado o valor do IOF à vista, é um imposto que o governo cobra. Então, nesse caso aqui, a taxa de juros é 1,6, o prazo é 60 meses e o valor da prestação que ele vai pagar durante esses 60 meses é de R$ 132,26. E no caso de um financiamento imobiliário, como é calculado as parcelas desse financiamento? Também é um sistema próprio de habitação que a gente inclui todos esses dados também. Como o financiamento imobiliário tem um prazo muito maior, ele calcula, no início as parcelas são maiores, né, com valor maior, e ela vai decaindo de acordo com o prazo, com o tempo que vai passando. Tudo é levado em consideração, a idade do cliente, o prazo de financiamento e a taxa de juros que o banco oferece para esse financiamento imobiliário. Agora eu vou fazer a simulação de um financiamento imobiliário. Ele é simples de ser feito, pode ser feito no site da Caixa mesmo. Você seleciona o tipo de categoria de financiamento que você quer, no caso aqui eu vou colocar imóvel novo, vou simular que ele custa R$200.000, escolher o estado que eu estou, que eu vou fazer o financiamento, onde está o imóvel, e aqui vou escolher a cidade. Aí eu tenho que informar se eu já possuo imóvel ou não possuo imóvel. Se eu não possuo, é só não clicar ali. O CPF, celular, a renda mensal e a data de nascimento do proponente, da pessoa que está fazendo o financiamento. Se for um casal, vou botar a renda do marido, da esposa, juntar a renda da família, dos dois, e botar a data da pessoa mais velha
do casal. Você vai dizer se você possui fundo de garantia, que é um recurso que a empresa deposita todo mês, para quem é trabalhador de carteira assinada. Se você possui, você vai ter direito a um recurso com juros mais barato. Mas eu não vou colocar nada daqui não, vou só passar para a próxima etapa. Vou escolher qual que é o financiamento. E aqui ele vai me dar. E aqui ele vai me dar as opções. O valor do imóvel, 200 mil. O prazo máximo que o contrato permite, 420 meses. No caso aqui, ele botou prazo escolhido 340 meses. Isso por que não 420? Porque 340 meses é os meses que eu posso financiar. Porque somado esse prazo de financiamento mais a idade do proponente, somado isso, não pode ultrapassar 80 anos. Então a pessoa faz um financiamento no prazo máximo até completar 80 anos. Se passar de 80 anos, reduz o prazo. Então nesse caso aqui ficou 340 meses por causa da idade do proponente. O percentual de financiamento é 80%, ou seja, 80% de 200 seria 160 mil. No caso aqui, ele só liberou para o proponente 142 mil. Por dois motivos. Um, para enquadrar dentro do prazo que ele deseja, e porque a prestação não pode ultrapassar 30% do valor da renda mensal do casal. Então a pessoa teria que dar de entrada 57.289 e consegue um financiamento de até 142.710. Ele vai calcular os juros do financiamento, aquele que eu escolhi lá na frente, anteriormente, e vai me dar o valor da prestação inicial e o valor da última prestação, porque nesse caso aqui a prestação vai decrescendo conforme o tempo vai passando. Então ela começa com 1.500, nesse caso aqui dessa seguradora, com essa seguradora, e termina com 447. Lá na última prestação, quando completar 340 prestações, a última prestação vai ser de 447. Ele tem 4 opções aqui de valor de prestação, porque depende da seguradora que o cliente vai desejar contratar. A mais barata aqui ficou essa aqui da Tu Seguros, que ele vai pagar uma prestação de R$ 1.472,61 e a última prestação de R$ 447. É um prazo longo, 340 meses, dá quase 30 anos, e ele vai pagar durante esse período todo. Durante todo o período do contrato, ele pode reduzir os valores das prestações ou reduzir o valor do prazo do financiamento. Terminar esse prazo de financiamento antes, se ele for fazendo amortizações. Quando o cliente vai fazer um pagamento de um boleto, como você faz para calcular o troco? Tem duas maneiras. Ou a gente faz a conta de cabeça, e já dá o troco para o cliente, ou se quiser confirmar, utiliza uma calculadora que existe no computador para a gente calcular esses valores. Geralmente é feito de cabeça mesmo, quando não é muita conta. Como você faz o cálculo para atualizar uma aplicação feita há algum tempo atrás? A gente também tem um sistema específico que a gente pega o valor inicial lá, quando ele aplicou, por exemplo, na poupança, há 10 anos atrás. A gente põe a data que ele fez esse depósito e atualiza. Como a poupança ela tem um rendimento mensal, a gente tem que colocar na data inicial, mesmo dia, Mesmo dia, por exemplo, se ele fez o depósito dia 15 de outubro de 1991. A gente coloca lá o valor que ele depositou e põe essa data inicial. E depois tem que colocar o mesmo dia, 15 de qualquer outro mês de 2021, por exemplo, 15 de março de 2021. O sistema vai calcular de acordo com a tabela de juros desse período e vai atualizar financeiramente o valor depositado.
como exemplo, a gente pode colocar que ele colocou lá R$100 e depois de 20 anos esse valor hoje seria R$200. É só uma hipótese. E aí ele diz qual foi a taxa de juros que foi calculada nesse período todo. Esse sistema vale para todo tipo de aplicação financeira. Poupança, CDB, aplicação em títulos do governo. Então tem vários caminhos que a gente escolhe que tipo de aplicação que a pessoa fez, a data inicial que ela fez e a data final que ela quer saber de quanto foi o rendimento dessa aplicação. E saber quanto de juros que ela ganhou nesse prazo todo de aplicação. Agora, nesse caso aqui, eu vou simular a atualização de uma poupança que a pessoa fez há um tempo atrás. Então, vou colocar que ela tinha R$100, ela aplicou esse dinheiro em 15/10/2013 e a data final é agora, 15 de abril de 2021. Ele vai me dar que o saldo atualizado aqui, total, hoje, seria R$ 151,46, que é o valor que ele calculou de R$100 depositado lá em 2013. Quase 8 anos depois, esse valor passou para R$ 151,46. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês uma calculadora, chama Calculadora do Cidadão. Isso está no site do Banco Central do Brasil e qualquer pessoa pode utilizá-la. Para que serve essa calculadora? Por exemplo, uma instituição financeira, um banco, uma financeira, oferece para você, ou para quem você conheça, um empréstimo e faz uma oferta de que esse empréstimo você irá pagar a taxa de 1% ao mês. Então, ela serve para você verificar se quem está te oferecendo isso, realmente está oferecendo uma taxa de juros real, que aquele valor de prestação que você vai pagar por mês, realmente é aquilo que ele está te oferecendo. Então, vamos exemplificar aqui. Ele ligou para você, a financeira ligou para você dizendo que você consegue R$5.000 num prazo de 24 meses, com uma prestação de R$500. E ele falou para a pessoa, quem está oferecendo, falou que essa taxa de juros é em torno de 2%. A gente vai calcular aqui para ver se realmente esse valor confere com aquilo que ele me ofereceu. É só mandar calcular, ele vai calcular e olha aqui, ó. Essa taxa de juros é a taxa real do contrato. Ele está te oferecendo ele está falando que está te oferecendo uma taxa de juros de 2%, quando na realidade a taxa de juros é 8,62%. Ou seja, ele está te enganando, né? Porque geralmente as pessoas pensam no valor da prestação e esquecem de saber quanto de juros realmente está pagando. Ele vai pagar uma taxa de juros muito alta aqui e ele pode procurar, quem quer um empréstimo, pode procurar uma outra instituição e verificar se tem uma taxa melhor do que essa. Com certeza ele vai achar. Essa calculadora está disponível para qualquer pessoa acessar e fazer essas contas, saber realmente. Você pode inclusive fazer o inverso. Eu quero R$5.000, quero pagar 1% e saber quanto que vai ser minha prestação. Olha lá, eu peguei R$5.000, vou pagar 24 meses, a taxa de juros de 1%. Quanto terá que ser minha prestação com essa taxa de juros e esse valor e esse prazo? R$235. Aqui nessa calculadora você pode fazer qualquer tipo de simulação para qualquer tipo de valor, prazo, taxa de juros. Você tem que ter pelo menos 3 desses valores para poder calcular. Bom, gente, então é isso. Esses são alguns sistemas e alguns aplicativos que a gente usa durante o dia a dia num atendimento bancário. Obrigado. Qual o seu nome?
Meu nome é Fábia Correia Casadio Aze. Qual cidade? Tenho 47 anos. Você já frequentou a escola até que série? Sim, eu sou formada em História e sou pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Que instrumentos de medida você utiliza em sua profissão? Eu utilizo vários, né? Calculadora, régua, do tempo, calendário, assim como outros. Na falta de algum instrumento de medida, você usa algum substituto para ele? Dê um exemplo. Ah, sim, na falta quando a gente tem que improvisar, né? E nesses casos eu utilizo os meus conhecimentos prévios. Embora sua profissão não esteja diretamente vinculada com o rumo dos estudos matemáticos, quais atribuições você faria à matemática na sua rotina de trabalho? Olha, as pesquisas históricas com dados matemáticos e estatísticos, eles se tornam objetos de estudos do historiador. Através da análise dos fatos, nós temos a chance e o privilégio de conhecer a realidade e transformá-la. Embora sua profissão não esteja diretamente vinculada com o rumo dos estudos matemáticos, quais atribuições você faria à matemática na sua rotina de trabalho? Olha, as pesquisas históricas com dados matemáticos e estatísticos, eles se tornam objetos de estudos do historiador. Através da análise dos fatos, nós temos a chance e o privilégio de conhecer a realidade e transformá-la. A sua área de trabalho é extremamente importante para o conhecimento das raízes da matemática e seu surgimento. Em algum momento você já se aprofundou nesse conteúdo? O que você sabe sobre? Bom, todo conhecimento matemático atual, ele é decorrente de muitos anos de estudo e aprendizado, né, os quais foram fundamentais para o nascimento da matemática como um todo. Portanto, é notório o entrelaçamento entre essas áreas de estudo, partindo das suas matrizes. A minha experiência como professora, a abordagem do conteúdo referente à história da matemática é variado, sendo tal assunto ensinado aos alunos desde cedo, mas em diferentes níveis de aprofundamento. Como, por exemplo, ingressando ao 6º ano, os estudantes são apresentados às teorias básicas de Tales de Mileto, no que tange a geometria. Mas qual o contexto dessas formulações? Bhaskara, logaritmo, produtos notáveis. De onde surgiu tudo isso? O estímulo do aluno em relação a essa investigação, ela é muito importante para a matemática e para o abastecimento de conhecimento de mundo. Você acredita que história e matemática são áreas que se relacionam uma com a outra? A matemática, ela está presente em tudo. Na verdade, todas as disciplinas estão interligadas, né? E quando percebemos e conseguimos fazer essas conexões, entendemos o saber como um todo e não como parte ou fragmentos. A matemática e a história, elas estão intimamente ligadas. Na disciplina de história, trabalhamos com o tempo, com a divisão do tempo, o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico é aquele que é usado como referência das atividades humanas, né? Como o nascimento, o crescimento, as idades escolares, as festas. Já o histórico é aquele que é utilizado para remeter os acontecimentos que marcaram a humanidade, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, dentre outros. Quando você faz o cálculo da nota total dos estudantes da sua disciplina, qual método você utiliza? Bom, nós professores utilizamos muitos cálculos matemáticos, né? Como adição, subtração, multiplicação, porcentagem.
para a gente lançar as notas dos alunos. Também é muito comum elaborarmos gráficos para verificação da aprendizagem, né? E assim como outros também, etc. Você acredita que a matemática é fundamental para a sua organização no trabalho? Nossa, sim, acredito muito, não só no trabalho, como na vida, né? Ela nos ensina a distribuição e a divisão do tempo. Ela nos ensina a pensar, elaborar, executar situações, problemas, fazer estimativas, experimentar, errar e acertar.